Fala pessoal, bem-vindos ao canal Segue o Fla para mais um dia de notícias e informação do que vem acontecendo no mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Mano, o mercado tá movimentado, tá caramba. Rapaz, informações de saída, de chegada e também da ideia de Landim querer adquirir o clube de Portugal. E você já sabe qual é, que é o time de Leixões, visando, Landim está visando a Champions League. Brinca, é o fraco. Então, começo agora com a informação de uma entrevista, né, que o Rodolfo Landim deu. Não lembro para qual foi a rádio, mas que o Landim ele estava explicando um pouco sobre adquirir o time português. Então, a ideia do clube, no caso, principalmente do Rodolfo Landim, é internacionalizar a marca Flamengo. Porque como o Flamengo ele já é um time que já tem grande prestígio fora do continente da América do Sul, ele quer, tipo assim, elevar mais ainda a marca Flamengo. Então, ele deu exemplo de alguns times e empresas fora do Brasil, né? Principalmente aquelas empresas americanas que estão aderindo e comprando times para poder formar ali posso falar, para formar uma grande demanda de clubes para poder disputar os principais campeonatos pelo mundo. Então, o Flamengo quer ser um time transnacional, né? Buscando ali aderir um time e que no caso já tem um radar do time de Portugal, que é o Leixões. O Flamengo ele já está bem adiantado com essa negociação com o clube português, porque o Rodolfo Landim, a ideia é poder elevar, além da marca do Flamengo, também trazer uma renda muito maior para o clube, porque ele sabe que uma transação em euros sairia muito mais vantajosa e, de certa forma, teria muito mais lucros. Então, a ideia do Landim é fazer com que a marca cresça ainda mais, comprando um time e, quem sabe, quem sabe ali depois de comprar Leixões, ter uma boa estrutura, né? O Flamengo vinha aderir a outros clubes ali pelo mundo. Então, o Flamengo busca internacionalizar sua marca, busca ter uma maior lucratividade em cima de transferência de jogador, visar mais ainda seus atletas e buscar crescer mais ainda no mercado internacional. Detalhe, pessoal, o Flamengo, inclusive na entrevista que ele deu, é de que como você tem um clube de Portugal, que os clubes ali, possivelmente, na verdade, possivelmente não, os clubes, eles dependem dali da classificação no campeonato principal lá de Portugal, os clubes podem disputar a Champions League. E o Rodolfo Landim, ele já está avisando já reestruturar o time de Portugal para poder tentar subir para a primeira divisão do Campeonato Português e daí, daqui a uns 5 anos, segundo palavras dele, tentar disputar uma Champions League. E daí continuar crescendo. É como uma frase que ele falou. O Flamengo é mais ou menos o seguinte: pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Não, pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Então, nisso daí, é até uma frase que eu achei bem interessante. Pensar grande dá o mesmo trabalho do que pensar pequeno. Então, nesse caso, ele já tem uma mente bem mais ali para frente e, segundo ele, ali a ideia é muito vantajosa, principalmente para o clube de regatas do Flamengo. Então, o Malvadão vai buscar ali comprar um time e continuar crescendo no mercado. Saindo já desse assunto da possível compra do clube, até porque o Flamengo ele já está ajudando financeiramente o Leixões a buscar reestruturações ali e também está ali ajudando financeiramente a questão de valores salariais com a equipe, né? Então a gente já imagina que não vai demorar muito para o Flamengo entrar ali em um acordo e poder aderir a maior parte do time português. Agora sim, saindo do assunto da possível compra do Flamengo, do time de Portugal, vamos agora entrar nas negociações. O Flamengo tem algumas negociações a fazer, tanto na questão da saída de jogadores, como também na chegada. Eu começo falando de Michael. O Michael, ele tá praticamente ali terminando seu contrato com o time do Al Hilal e que vai acabar o seu contrato em junho de 2025, em junho do ano que vem. E o Flamengo ele já visa possivelmente repatriar o jogador graças
as lesões de Cebolinha, que é o titular da ponta esquerda, e também buscando um lateral que para poder substituir o Wesley, o lateral direito Wesley, e também o lateral esquerdo Matias Vina. Por conta dessa lesão, ele vai ficar a temporada inteira. Tanto o Matias Vina como o Cebolinha vai ficar o restante da temporada sem jogar, voltando só no ano que vem, 2025. Então, nesse caso, a ideia do Flamengo é repatriar o jogador. E assim, o Michael, ele já em algumas entrevistas, antes dele sair do Flamengo, ele já deu prioridade ao rubro-negro e deu prioridade na volta para o Brasil que ele ia jogar no Flamengo. Então, em primeiro momento, o principal clube que ele voltaria a jogar no Brasil era o Flamengo. Caso não tivesse uma proposta pelo Flamengo, ele poderia jogar em outro clube, mas a prioridade é o Flamengo. Então, nesse caso, o Michael ele tinha feito uma pedida muito alta, fora dos padrões salariais do Flamengo. Só que ele, na última informação que eu tive, nas últimas informações e notícias que eu estava apurando, é que ele aceita fazer uma redução salarial para poder acertar com o Flamengo. Então, o Flamengo está bem otimista em relação à repatriação do jogador e a gente vai ter que apenas esperar para saber se isso realmente vai acontecer ou não. O Flamengo ele tem que correr contra o tempo porque a janela de transferências não vai demorar muito a fechar e ele precisa ali suprir com urgência a necessidade de um ponto esquerda, porque o Flamengo vai ter só o Bruno Henrique agora para poder jogar e também adaptando, improvisando outros jogadores. Saindo do assunto Michael, indo agora para a lateral direita do Flamengo. O Flamengo agora ele está já praticamente acertando a saída do Wesley e é uma saída que para o Tite é uma saída de peso, porque o treinador ele confia muito no trabalho do Wesley. Então ele não queria que o Wesley saísse por conta que ele é uma peça fundamental no time principal. Só que como é uma proposta tentadora e o Tite viu que é uma proposta que é vantajosa tanto para o Flamengo quanto para o jogador ele vai praticamente disputar esses dois últimos jogos pela Copa Libertadores e ele vai dar adeus ao mais querido. O Wesley achou muito tentadora e muito interessante o projeto da Atalanta e já deu sim para o time italiano e agora apenas aguarda ali ajeitar aquela documentação que é para poder efetuar e confirmar sua transferência. O jogador ele vai ser vendido ali num valor aproximadamente 126 milhões de reais, que é um jogador que é um valor muito acima da média, que é pago para um lateral, principalmente os laterais que saem aqui do Brasil, né? Não é diminuindo assim, o futebol brasileiro, mas é muito difícil você ver um lateral saindo por um valor tão alto como esse. Então, o Wesley já aceitou, o Flamengo está ali apenas já ajeitando aquela documentação para poder fazer a transferência do jogador para o time italiano. E infelizmente a gente vai perder mais um titular do time principal, né? Então que o Wesley tenha bastante sucesso no seu time, no seu novo time, que ele possa continuar crescendo e quem sabe um dia voltar para o Flamengo, né? Então, saindo do assunto da lateral direita, vamos para novamente continuar na lateral direita, porque o Flamengo, já com a saída do Wesley, o Flamengo busca um novo jogador. E por enquanto ainda não se tem uma confirmação de qual jogador o Flamengo pode trazer, até por conta que o Flamengo já chegou a cobiçar o Arthur, que é o lateral do Bayer Leverkusen, só que por enquanto não tem ainda uma movimentação para saber se realmente o jogador ele vai acertar com o Flamengo. O Flamengo já deu um feedback de que não vai desistir do jogador e vai tentar uma negociação posterior. Então, saindo da lateral direita, indo para a lateral esquerda, já com as lesões do Matias Vinha, né, o Flamengo ele praticamente está sem uma lateral e ele está buscando no mercado internacional um jogador para poder substituir o Matias Vinha. E o jogador que está na mira do Flamengo seria o Enzo Dias. Deixa eu ver. Enzo Dias. Enzo Dias é o jogador, é o lateral esquerdo do River Plate. E segundo informações que eu apurei, é de que o River Plate aceita vender o jogador para o Flamengo. E os valores estipulados giram ali em torno de 4 milhões de euros. Praticamente ali 21 milhões de reais. Então, é um valor acessível para o Flamengo. O Flamengo vê que é um valor bem
bem em conta para poder aderir o jogador, por conta que não seria um valor tão alto, e o salário do jogador também é acessível para os cofres do Flamengo, e também pela idade, porque o jogador já tem 28 anos, e por essa idade o valor que está sendo pedido pelo River Plate é aceitável. Até porque o Marcelo Galhardo, ele não vai, ele aceita vender, no caso aqui, já deu o sinal verde para a saída do jogador, porque o Marcelo Galhardo, ele vê o Enzo Dias, ele não vê o Enzo Dias como peça indispensável do clube argentino, mas que é um jogador bom, né, que realmente dá conta do recado, e o jogador também, ele já deu sim para o Flamengo, e apenas o Flamengo está ali buscando fechar um acordo com o time argentino para poder trazer o jogador e suprir com urgência essa lateral esquerda do Flamengo. Então a gente vai ter que aguardar para saber qual vai ser o resultado final. E apesar do Flamengo ter apenas feito uma monitoração pelo jogador, praticamente não vai demorar muito pro Flamengo acertar com o River Plate a vinda do Enzo Dias, certo? Então, já saindo do assunto do Enzo Dias, vamos para uma preocupação, porque o Flamengo ele vai jogar hoje contra o Bolívar, no Maracanã, às 9h30 da noite. E o Flamengo ele já está preocupado por conta que ele já perdeu o Cebolinha e o Matias Vinha para o restante da temporada, e já está perdendo o Wesley e Fabrício Bruno para os times da Europa, que possivelmente o Wesley já está acertado com a Atalanta e o Fabrício Bruno está só esperando os acordos finais, os trâmites finais para poder sair do Flamengo. E o Flamengo está perdendo jogador e não está trazendo jogador para poder repor essas saídas. Então, o Flamengo está preocupado por conta que o De La Cruz ele está com uma sobrecarga. Na verdade, sim, segundo exames que foram feitos ao jogador, ele está tendo foi detectada ali uma sobrecarga nos tendões do jogador, até porque o De La Cruz ele disputou toda a Copa América pela seleção uruguaia e disputou alguns jogos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, de toda essa demanda de jogos, o jogador ficou sobrecarregado. Além dessa sobrecarga nos tendões, o jogador ele também está sentindo um desconforto no joelho direito, e possivelmente ele está ali sendo avaliado com mais cautela para saber se ele vai realmente jogar hoje ou não. Só que o Tite ele visa botar o time titular, ele visa botar o time titular, o time completo, e por enquanto o De La Cruz está na lista dos relacionados para poder começar o jogo. Só que não se sabe se até lá o jogador vai continuar no time titular para jogar, né, ou se ele vai entrar em algum momento do jogo. Mas por enquanto a gente sabe que ele vai entrar como titular para poder começar o jogo com os demais jogadores, certo? Então, pessoal, essas são as notícias que eu tenho para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para a gente poder ficar trazendo mais informações e notícias do que vem acontecendo no Flamengo. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E falou, meu povo!